Vamos estar nos quebrantando nesse momento, em oração silenciosa, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E após alguns instantes de oração silenciosa, nossa irmã Miriam vai estar quebrando o silêncio em uma oração audível para todos nós. Santo Deus, amado, poderoso Pai, juntos aqui estamos, ó Deus, em oração, diante de Ti, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo, ó Deus, os nossos pecados, reconhecendo que tudo aquilo que não queremos fazer é isso que a gente faz, ó Pai. E por isso pedimos, ó Deus, perdão ao Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, já com os corações gratos e certos, ó Deus, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos perdoa e de que o Senhor, ó Deus, renova a Tua misericórdia a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia, dia do Senhor, em que estamos aqui na Tua casa para Te louvar e bendizer, ó Pai, o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por cuidar dessa igreja, Pai. Vemos em cada detalhe o Teu poder, a Tua bênção, ó Deus, sobre essa igreja e sobre as nossas vidas, Pai. Reconhecemos, Senhor, o Teu poder, a Tua soberania sobre nós e Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai. Mais uma vez, Senhor, nos perdoe e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos, uma vez mais, a estarem abrindo as suas Bíblias, a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 21 a 25. De forma responsiva, convido os irmãos para se colocarem de pé, aqueles que puderem. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. Leiamos. Porquanto, para isso mesmo, irmãos, de forma responsiva, tá? Só corrigindo. Porquanto, para isso mesmo, foste chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, Pai misericordioso, uma vez mais agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor está nos propiciando de estarmos aqui na Tua casa. Igreja viva do Senhor, reunida para estarmos adorando o Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por cada membro que aqui se faz presente, que o Senhor possa estar reinando em nossos corações, nos dando mansidão, humildade, para estarmos nos quebrantando aos Teus pés e estarmos elevando ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor e também ouvindo da vossa parte a Tua palavra.
possamos sair daqui edificados, possamos estar aprendendo, preenchendo os nossos corações cada vez mais com a Tua sabedoria, para que venhamos, Senhor meu Deus, estarmos prontos para estarmos atuando nesse mundo. Esse mundo onde o maligno tem agido, o maligno tem atuado, mas que o Senhor nos permita sermos pessoas diferentes, seres, filhos do Senhor, onde estivermos, sendo luz e sal nesse mundo, Senhor meu Deus. Clamamos ao Senhor por cada parte desse trabalho que será realizada, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos capacitando, que tudo que viemos a fazer realmente seja para a honra e glória do Teu santo nome. Clamamos ao Senhor pelos nossos irmãos, aqueles que não estão podendo estar conosco, o Senhor possa estar ali agindo na vida de cada um deles, onde cada um estiver, preenchendo os corações deles, e que, se for da vontade do Senhor, dentro em breve eles possam estar aqui conosco, junto conosco, adorando o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar agora, meus irmãos, sendo conduzidos em alguns cânticos de adoração, e no segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo aqui ao gasofilaço.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, igreja. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por mais um dia estarmos aqui em Tua casa. Somos felizes e gratos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que nesse domingo o Senhor abra os corações, perdoa os pecados e que a Tua palavra, Senhor, esteja em cada coração e que possamos sempre andar na Tua presença, continuando sempre firmes, tá, no Evangelho, ó Deus. Eu te peço também, Senhor, que a oferta que foi feita para a igreja em relação ainda finalizar o projeto, que o Senhor abençoe cada irmão, todos que ofertaram, e também abençoe os irmãos que ainda não ofertaram, para que poder estar entregando, Senhor, uma oferta para finalizarmos esse projeto, ó Deus. Te agradecemos também pelos dias ofertas trazidas em Tua casa, Senhor, que seja por tudo para honrar o Teu nome e gratidão ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, leiamos todos em uma só voz a pergunta de número 170, pergunta e resposta da pergunta de número 170 do Catecismo Maior de Westminster. Leiamos. Como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor, desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal, nem carnalmente presentes no, com ou sob o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente a fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos exteriores. Assim, os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual. Contudo, verdadeiramente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmo o Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Amém. Irmãos, agora vamos estar ouvindo o que Deus tem a nos falar através do teu servo. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade, então, às exposições que temos feito no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Hoje nós vamos tratar da seção do versículo 20 ao 24. Quando a graça acompanha o exílio. Os seres humanos criados por Deus foram expulsos do jardim em razão do seu pecado, mas, ao mesmo tempo, Deus também os preservou em graça, de modo que as duas mensagens estão presentes, o juízo e a misericórdia. O texto diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é com alegria que nós estamos aqui diante de Ti nesta manhã, com alegria que já ofertamos ao Senhor, por meio de nossas vozes, nossas orações, dízimos e ofertas, e agora nós queremos que o Senhor nos ajude na compreensão deste texto tão precioso da Tua palavra. Que o Senhor nos conceda graça, por meio do Teu Santo Espírito, para termos nossos corações e mentes abertos, a fim de reconhecermos a verdade que está aqui, e por meio desta verdade que sejamos também, ó Deus, impactados, transformados, no profundo do nosso coração, de nossa alma, para vivermos em obediência ao Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas são as cenas das Escrituras que tão duramente nos mostram de maneira dolorosa, conforme este texto de Gênesis 3. O capítulo que começa com um jardim, termina agora com uma expulsão. E todos nós sabemos o quanto uma expulsão pode prejudicar o andamento das coisas. O homem que fora criado para caminhar com Deus, na presença de Deus, ele agora é expulso e retirado deste lugar de comunhão para o qual fora criado. Este casal que antes desfrutava da abundância do Éden, de toda a criação, de todos os benefícios que Deus lhes havia concedido, agora enfrentará um mundo marcado por espinhos, abrolhos, cardos, um caminho de sofrimento, de morte, de dor. À primeira vista, quando lemos, parece uma espécie de final trágico. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, numa leitura cuidadosa que fazemos deste texto e dos textos paralelos da Escritura, nós perceberemos também algo extraordinário acontecendo. Mesmo neste momento de expulsão, de aparentemente derrota ou de um final trágico, Deus continua demonstrando a sua graça em relação aos seres humanos. Como eu tenho afirmado aqui, por meio destas mensagens, tentando sempre conectar estes temas à nossa própria condição, à nossa própria época, eu tenho dito aos irmãos que nós estamos numa cultura, numa sociedade que possui uma dificuldade muito grande de compreender simultaneamente estes dois atributos divinos, o juízo e a misericórdia. O relativismo cultural, por exemplo, rejeita completamente a ideia de um juízo final, um juízo divino. As pessoas querem viver com as suas próprias verdades e estabelecer os seus próprios fundamentos, sem considerar que Deus estabeleceu um padrão, e é por meio deste padrão que todos nós seremos julgados. Por outro lado, também nós temos o pragmatismo religioso, que é uma forma muito comum nas igrejas evangélicas do nosso Brasil, que quase sempre transforma a graça de Deus em um facilitador de sonhos pessoais. Deus se torna, muitas vezes, aquele gênio da lâmpada, que basta com um esfregão você consegue libertá-lo e fazer os seus pedidos para que ele, então, realize os seus desejos. Um Deus que é profundamente amor, um Deus que jamais condenará os pecados dos homens. O moralismo também, que é um tipo de legalismo, que era muito praticado, especialmente pelos fariseus, reduz a graça a recompensas por bons comportamentos. Uma espécie de behaviorismo, um comportamento ou uma recompensa por meio daquilo que você faz. Se você acerta, você é premiado por isso. Se você erra, você não é premiado. Mas também existe o outro extremo, que é o antinomismo, que é a ideia de viver sem uma lei, e que transforma a graça de Deus em licenciosidade, ou seja, numa licença para pecar. Bom, se Deus é gracioso, então
podemos viver qualquer tipo de vida, porque certamente Ele vai nos perdoar, porque, afinal de contas, Deus é compassivo e misericordioso. Reparem que, portanto, nós temos várias compreensões equivocadas acerca destes dois atributos, o juízo e a misericórdia. E Gênesis 3, 20 a 24, confronta exatamente todas essas distorções, porque esse texto nos mostra com muita clareza que Deus é simultaneamente, ao mesmo tempo e na mesma intensidade, justo e misericordioso. Por isso nós percebemos que a expulsão do Éden revela a seriedade do pecado e a razão pela qual Deus não tolera que o pecado conviva na sua presença, simultaneamente, mas, ao mesmo tempo, também o texto manifesta a graça de Deus que cobre o pecador, preserva o pecador e traz esperança de redenção, impedindo, assim, que a humanidade permaneça eternamente em sua condição caída. E por isso eu quero destacar aqui com os irmãos alguns aspectos deste texto que podem nos trazer uma compreensão mais clara a respeito destes dois atributos divinos, o juízo e a misericórdia. O versículo 20, em primeiro lugar, mostra que a graça preserva a esperança em meio à condenação. Veja que, à primeira vista, este trecho, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, pode parecer uma afirmação simples. Neste momento, o homem nomeia a sua esposa. Mas essa declaração, ela possui uma profundidade teológica bastante considerável. O contexto aqui é muito importante, inclusive. Repare que Deus acabara de anunciar juízo contra a serpente, contra a mulher e contra o homem, envolvendo também todo o cosmos, a criação. A morte entrou na história, como nós sabemos. O pecado destruiu todo tipo de comunhão original que Deus havia estabelecido. Mas, ainda assim, mesmo neste contexto de devastação, Adão chama sua esposa de Eva. E o significado deste nome é precioso. O significado é vida, viver. Eva significa vida. E essa atitude revela, então, algo impressionante. Adão, mesmo em pecado e mesmo sofrendo agora a condenação de Deus, ele crê na promessa divina. Porque Deus havia anunciado, como nós sabemos, no versículo 15 deste mesmo capítulo 13, você pode olhar novamente este texto, Deus havia anunciado que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, ou o descendente da serpente. Então, observe que, embora a morte tivesse sido anunciada, aqui também nós encontramos vida, e uma vida que triunfaria contra a morte. A escolha do nome, portanto, do homem em relação à sua mulher, demonstra, dentre todas as outras coisas, a verdadeira fé na palavra de Deus. Adão creu que Deus haveria de cumprir a sua promessa, mesmo num ambiente trágico de condenação e de juízo. O pastor Calvino, ao comentar esse texto, ele observa que Adão, ao dar nome à sua mulher, manifesta plena confiança na promessa divina em meio ao juízo. Em outras palavras, a esperança nasce antes que qualquer evidência visível da redenção exista. O que nós estamos querendo dizer é que a fé se apega à promessa de Deus, ainda que ela não veja absolutamente nada ao seu redor, objetivamente, que possa confirmar esta crença. Falando de uma maneira mais simples, você olha ao redor e percebe que nada está de acordo com aquilo que Deus disse. Mas você não crê nas coisas que você vê. Você crê na palavra de Deus. Ainda que o que você vê seja algo contrário à sua expectativa. Deus está agindo mesmo nas circunstâncias adversas. E isso nos ensina, meus irmãos, algo fundamental sobre a vida cristã. A esperança bíblica e a esperança de todo crente, ela nunca nasce das circunstâncias, como nós acabamos de mencionar. Lembrando sempre do Salmo 73, no qual Asaf olhava ao redor e via
a prosperidade dos ímpios, e isso trazia conflito ao seu coração, porque ele pensava, nós estamos aqui adorando a Deus, cumprindo a lei de Deus, e os ímpios é que estão prosperando, eles não têm problemas, eles não ficam doentes, eles se enriquecem. O que está acontecendo no mundo? Talvez você não pense em relação aos ricos, mas talvez você pense em relação àquelas pessoas que você percebe ao seu redor, que são ímpias assumidas, muitas delas blasfemam contra Deus, e você vê essas pessoas prosperando, você vê essas pessoas tendo as suas vidas tranquilas, sem enfermidades, sem conflitos, muitas vezes prosperando financeiramente, e você olha para o seu redor, para a sua própria família, ou para você mesmo, você olha para a sua igreja, e você vê irmãos comprometidos com a palavra, famílias comprometidas com Deus, passando por sofrimentos. E talvez você sofra também do mesmo conflito pelo qual Asaf passou. Mas lembre-se sempre, as circunstâncias nunca são a resposta para a nossa vida. A resposta para a nossa vida é a palavra de Deus. É o que Deus disse, e não o que nós vemos, porque o que nós vemos é relativo. O que nós vemos é fruto de um olhar já caído no pecado. É fruto de um olhar fragmentado. Nós nunca olhamos o todo. Sempre olharemos partes. E muitas vezes essas partes estão desconectadas umas das outras. É como um grande quebra-cabeças espalhado pela casa, e que você precisa juntar todas as peças que estão espalhadas em vários cômodos da casa. Você acha uma pecinha, você acha outra pecinha, no outro lugar você acha outra pecinha, e você ainda não tem todas as peças para encaixar. Você sabe que o quebra-cabeças existe. Você sabe que ele está lá, mas você não consegue encaixar todas as peças. O trabalho da vida cristã, neste mundo, é exatamente compreender o encaixe de todas estas peças. Mas, sem vivermos em conflito com estas peças, ou o encaixe delas, o mais importante é crermos que o quebra-cabeças existe, crermos que ele está lá, ainda que nós não o estejamos vendo, ainda que as peças ainda não foram todas encontradas. É isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina que a verdade, ela procede de Deus e ela permanece verdadeira, mesmo quando as circunstâncias possam contradizê-la ou pareçam contradizê-la. Abraão, por exemplo, viveu essa realidade. Romanos 4:18, o apóstolo Paulo afirma que Abraão lutou ou esperou contra a esperança. Esse termo, humanamente falando, aqui não havia razões para que Abraão acreditasse na promessa. Lembre-se da história. Ele era um homem já com os seus 100 anos de idade, a sua esposa com os seus 95 anos de idade, 90 anos de idade, e sem qualquer possibilidade de gerar um filho. Contudo, Deus promete um filho, eles têm um filho, e depois de mais ou menos 13, 14 anos, Deus pede que ele entregue este filho por meio de um sacrifício, que, aliás, era algo condenado pela lei. Não havia sacrifícios humanos. Deus era contrário a sacrifícios humanos. Mas Deus faz isso. E Abraão, pela obediência, ele vai até o Monte Moriá. Deus testa a sua fidelidade. E lá em Hebreus 11, nós lemos que Abraão sacrificaria Isaque. E a razão pela qual ele faria isto é porque, ele diz o texto, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque no último dia. Ainda que ele não tivesse visto, ainda que ele não conseguisse entender, ele estava pronto para obedecer à voz de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. E o mesmo acontece aqui. Adão, ele vive sob essa sentença de morte. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Você é pó, e ao pó tornarás. A terra produzirá cardos, abrolhos, a terra será difícil de lavrar. Por isso você vai ter que obter o sustento durante todos os dias da sua vida, com muito esforço, com fadigas. A terra foi amaldiçoada por sua causa, e então você agora está sob o juízo de Deus. Mas ele entendeu que, ainda assim, ainda sob sentença de morte, ele acreditava na promessa da vida, que é: a tua mulher, ela dará à luz a descendência, e o descendente da mulher é que pisará a cabeça de Satanás. Este é um ponto, irmãos, particularmente relevante para a nossa época, porque
como eu tenho dito, vivemos num período marcado por profundo desespero. A ansiedade, a depressão, o vazio existencial, todas estas lutas pelas quais passamos, demonstram que o homem moderno ele perdeu uma narrativa capaz de sustentar a sua esperança. Há um teórico chamado Charles Taylor, que ele argumenta o seguinte, ele diz que a secularização, e a palavra secularização significa retirar Deus, secularizar é quando você retira Deus de todos os seus argumentos, que é aquilo que Paulo disse, né, para nós não tomarmos a forma do século ou da época. Então, a secularização produziu uma sociedade onde muitos vivem dentro de um quadro imanente, esta é a expressão do Charles Taylor, ou seja, o que é um quadro imanente? Pensando apenas nestas coisas, na imanência, no que está aqui, no que é concreto, incapazes de encontrar significado transcendente para a existência. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas veem agora, com a realidade delas neste mundo, com aquilo que elas podem ver, tocar, ouvir. E elas perderam a capacidade de uma narrativa do transcendente, ou seja, a respeito de Deus, que é aquilo que nós não vemos, mas sabemos que está lá. E todos nós sabemos que a fé é exatamente a certeza das coisas que nós não vemos, mas sabemos que elas estão lá. Não é um salto no escuro, mas é a certeza daquilo que Deus disse. E eu caminho pela certeza naquilo que Deus disse, na palavra do Senhor. Gênesis, então, apresenta uma alternativa muito diferente da alternativa cultural da nossa época. Porque Gênesis mostra que, mesmo no mundo caído, a história continua sendo conduzida por Deus, ela não é conduzida por acasos. A esperança ela não depende da capacidade humana, da nossa inteligência, dos nossos recursos para resolver os problemas. Ela depende da fidelidade divina. É Deus quem estabelece aquilo que é de fato verdadeiro, e é por esta verdade que nós devemos caminhar. A Confissão de Fé de Westminster ensina que Deus governa todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, conduzindo a história para os seus propósitos redentivos. Ou seja, isso significa que a esperança cristã ela nunca repousa nas possibilidades humanas. Embora Deus tenha nos dado inteligência, racionalidade, para que possamos desenvolver a nossa própria cultura, mas Deus está todo o tempo dizendo que nós não podemos colocar as nossas esperanças nestas possibilidades, senão na soberania divina. Assim, meus irmãos, o primeiro movimento deste texto ele é surpreendente, porque antes de qualquer restauração visível, Deus está preservando a esperança no coração de Adão. Ele continua lembrando da vida que foi prometida por Deus em Gênesis 3,15, e por isso, então, ele nomeia a sua própria esposa com um nome do qual ele se lembraria durante toda a sua vida, que é exatamente a restauração, a vida, ou a história da redenção está presente na vida desta mulher, na vida de Eva. E por isso ela será chamada mãe de todos os seres humanos. Aqui a gente percebe a importância desta mulher, a importância daquela que daria a todos os seres humanos a esperança da redenção. Talvez mais importante do que a própria Maria, porque aqui Deus está prometendo nesta mulher figurar aquilo que Maria representaria objetivamente na encarnação do Filho de Deus. Ou seja, Eva pode ser considerada uma sombra daquilo que seria efetivamente cumprido ou revelado no ventre de Maria. Mas há uma segunda verdade aqui também, que é a seguinte: o versículo 21 nos mostra que a graça cobre o pecador quando as nossas obras falham. Veja que o verso 21 traz aqui uma das declarações interessantes da Bíblia, que é quando diz que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembre-se que o pecado trouxe nudez, ou a percepção da nudez. Antes do pecado, Gênesis 2, 25, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas no pecado, a partir do momento que eles caíram, verso 7, os seus olhos se abriram, os olhos de ambos, e eles perceberam que estavam nus.
E reparem, eles fizeram folhas de figueira para si. Eles cozeram folhas de figueira. Interessante que aqui o homem está tentando resolver o seu próprio problema. Mas o que verso 21 ensina? Que quem resolve os nossos problemas não somos nós mesmos, é Deus. Ou seja, as folhas de figueira que eles fizeram anteriormente não eram suficientes para resolver os seus problemas, para cobrir os seus pecados, cobrir as suas vergonhas. Era preciso que Deus fizesse isso. E é exatamente o que o verso 21 diz. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Aqui a gente percebe exatamente essa diferença fundamental. As folhas de figueira representando a tentativa humana de resolver o problema do pecado, e as vestimentas feitas por Deus como a solução divina. Interessante, irmãos, que desde o início da história bíblica a gente sempre tem dois caminhos: o caminho das obras humanas e o caminho da graça de Deus. Sempre será assim. Em toda a Escritura você verá o homem tentando esconder a sua culpa e produzir os seus próprios recursos, e, de outro lado, Deus provendo a cobertura para o pecado. O teólogo Hermann Bavinck afirma que a religião humana sempre tenta construir seus próprios meios de reconciliação, enquanto a revelação divina insiste que a salvação é iniciativa exclusiva da graça divina. Esse é o princípio que nós encontramos aqui em Gênesis. Muitos intérpretes deste texto, eles observam que esta provisão de peles ou de vestes de pele sugere o primeiro derramamento de sangue da história. Porque peles aqui, ou vestimenta de peles, seriam peles de animais. E para que houvesse peles de animais, deveria haver derramamento de sangue, ou morte desses animais. Afinal de contas, eles não viveriam sem peles, né? Eles teriam que ser mortos para que fossem retiradas as suas peles. Então, embora o texto, de fato, ele não desenvolva explicitamente esse ponto, mas é interessante esta conexão teológica. Quer dizer, um animal morre, um animal precisa morrer para que a vergonha do homem seja coberta. Interessante isto. E é então a partir deste momento que toda a história bíblica vai caminhar nessa direção. Ou seja, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, o Cordeiro Pascal, os sacrifícios levíticos e, finalmente, a morte de Cristo, o derramamento de sangue, vão sempre apontar para o mesmo princípio. Qual é? O pecado exige expiação. O pecado exige o sangue. Isaías 61:10, por exemplo, utiliza uma linguagem semelhante. Isaías diz assim: cobriu-me com as vestes da salvação, com as vestimentas da salvação. Quer dizer, o profeta Isaías ele compreende aqui que a verdadeira cobertura espiritual, ela não é produzida pelo homem, mas ela é concedida por Deus. Hoje, muitas vezes, nós usamos esta expressão de cobertura espiritual, muitas vezes para se referir a algum tipo de ação sobrenatural dos próprios homens, mas a Bíblia mostra que esta cobertura espiritual, na verdade, é a própria providência de Deus, providenciando os meios de salvação para o homem. E, mais uma vez, irmãos, esta verdade confronta diretamente a nossa época. O moralismo, por exemplo, acredita que o homem possa conquistar a aceitação diante de Deus através do seu desempenho moral. Ou seja, quanto melhor a nossa performance, quanto melhor os nossos índices, mais perto de Deus eu estarei. Então, se eu for uma pessoa muito frequente à igreja, se eu for uma pessoa dizimista, se eu for uma pessoa que não fala palavrão, se eu for uma pessoa que não bebe, que não fuma, uma pessoa que veste determinada roupa, e aí por aí vai, eu vou ganhando pontos na escala de Deus, e por esta razão eu me torno, ou tenho o direito de me considerar mais próximo de Deus do que aquele pecador. Eu não sou como aquele pecador. Esse é o moralismo, que tenta se justificar diante de Deus por meio das suas ações. Gênesis 3 demonstra que as folhas de figueira construídas pelos seres humanos
nunca foram suficientes para cobrir-lhes a nudez do pecado. Ou, em outras palavras, você pode tentar fazer tudo o que você pretender fazer e quiser fazer. Não são estas suas ações que trarão o perdão dos seus pecados diante do Senhor. É aquela velha questão dos reformados. Nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E isto faz uma grande diferença. Nós não temos condições de oferecer a Deus nenhum tipo de obra, porque a obra que foi oferecida ao Senhor, a única obra capaz de redimir o pecado, foi o sangue de Cristo. Ela, sim, foi de graça para todos nós, mas muito custosa para Deus, porque, diferentemente de Abraão, que naquele momento de sacrificar o seu filho da promessa, houve um cordeiro que o substituiu, no caso de Cristo não houve substituição. O próprio Cristo entregou-se na cruz para, ele sim, substituir aqueles que foram chamados por Deus e que, olhando para Cristo, assim como no deserto, aquelas pessoas olhavam para a serpente erigida, eles recebessem também o perdão dos seus pecados. Ou seja, irmãos, a cruz de Cristo, ela é a expressão máxima daquilo que está sendo contado aqui em Gênesis capítulo 3. O perdão nunca é algo barato, e é por isso que nós nunca podemos baratear a graça de Deus, o Evangelho de Cristo. Nós recebemos de graça, mas custou o sangue do Filho de Deus. A vestimenta providenciada por Deus, portanto, aqui, para Adão e Eva, de modo que eles vestissem esta vestimenta, representa, sim, a mesma vestimenta que nós recebemos de Cristo Jesus. Paulo, lá em Gálatas 3:27, ele diz assim: todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Se nós fomos batizados em Cristo, nós nos vestimos de Cristo. Portanto, a nossa roupa, a nossa vestimenta é o próprio Cristo. E é por esta razão que nós não somos considerados como injustos, como indignos. O pecador, ele continua incapaz de produzir sua própria justiça. Ele precisa ser vestido de novo pela justiça de outro. E este outro é Cristo Jesus. Por isso, repare que o texto de Gênesis, ele não é somente um texto de juízo, mas ele é também um texto de esperança, de misericórdia, porque ele está dizendo, sim, o homem nada pode fazer, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, Deus fez tudo para que você possa absolutamente reagir ao pecado e retornar à presença ou à intimidade com o Senhor. E em terceiro, irmãos, e último lugar, os versos 22 a 24, eles descrevem aqui a expulsão do jardim. A graça que fecha o caminho, neste momento, para o jardim, parece também abrir um caminho maior, um outro caminho. À primeira vista, essa parece ser apenas a manifestação do juízo. Mas, se você ler cuidadosamente, você vai perceber que a expulsão, ela possui também um aspecto profundamente misericordioso. Porque Deus declara assim, para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Essa afirmação é impressionante. Deus impede o acesso à árvore da vida. Mas por quê? Por que Deus impede o acesso à árvore da vida? Nós entendemos que esta declaração, ela tem muito a ver com o fato de que viver eternamente em estado de pecado seria uma tragédia. E os intérpretes entendem que se Adão conseguisse avançar para a árvore da vida, então ele poderia não experimentar, e de fato não experimentaria, o processo redentor do sangue de Cristo Jesus. Ele viveria eternamente no seu estado de queda, no seu estado de pecado. Então, repare que a expulsão aqui não é um castigo apenas, mas é uma proteção.
É como os pais, por exemplo, quando bloqueiam certas passagens, certas entradas nas casas, para não permitir que os seus filhos pequenos, eles sofram acidentes, eles caiam. É como, por exemplo, a nossa reforma aguardando ardentemente a instalação dos vidros, não é? Para que a gente possa subir sem qualquer tipo de transtorno, sem qualquer tipo de acidente. A proibição, ela, portanto, aparentemente ruim na primeira vista, ela visa proteção, ela visa cuidado. Muitos leitores modernos, especialmente liberais, eles têm muita dificuldade de compreender essa lógica aqui desse texto. Primeiro porque eles foram profundamente influenciados por esse sentimentalismo contemporâneo, que é a seguinte questão. A cultura ela tende a interpretar qualquer limite como opressão. Então, tadinho de Adão e de Eva, eles foram bloqueados, eles foram impedidos, eles são, então, minoria, né? Aqui eles estão numa posição de minoria, eles foram excluídos, né? Talvez nós pensássemos dessa maneira, Deus foi muito cruel, por que Deus não permitiu? Deus podia perdoar ali mesmo, não é? E nós talvez criássemos essa cultura do sentimentalismo. Mas a Escritura mostra, irmãos, com muita frequência, que apresentar limites é expressão da bondade de Deus. Nós precisamos ter limites, precisamos estabelecer, sim, regras. Nós temos limites. Deus não permite que façamos tudo aquilo que gostaríamos de fazer, porque nós somos pecadores. E vocês sabem, por experiência própria, que se nós fôssemos fazer aquilo que passa por nossa cabeça, muitas vezes nós nos colocaríamos em situações terríveis, às vezes até irreversíveis. Então, o Senhor, ele requer limites. Hebreus capítulo 12, verso 6, por exemplo, diz: o Senhor corrige a quem ama. Ou seja, nem toda restrição ela é destrutiva, nem todo limite é ruim. Os limites, eles são redentivos. Existe um autor chamado James Smith, ele é um filósofo, professor do Calvin, nos Estados Unidos, e ele tem uma coletânea uma trilogia, na verdade, chamada Liturgias Culturais. E ele defende, num desses livros, que a liturgia, e aí ele aplica a liturgia não só para a igreja, mas para outras áreas da sociedade, né? As liturgias, elas servem exatamente para nos restringir positivamente. Quer dizer, a ideia é a seguinte: vamos pensar, por exemplo, no culto. O culto ele tem um formato, uma liturgia. Imagine se no culto cada pessoa quisesse fazer o que bem entendesse. Pensa numa cena bem exagerada. Então, vamos supor que alguém quisesse participar do culto sentado aqui à frente. Rafael fala: não, eu vou assistir o sentado, pastor. Beleza, vai ficar sentado. Aí Kim ia sentar em cima da mesa ali, né? Outro ia ficar lá atrás plantando bananeira, né? Outro ia ficar aqui na frente fazendo flexão de braço. Quer dizer, imagina, na hora da oração, um fica sentado, outro de joelho, outro deita, outro fica de pé. Pensa nisso. Seria uma anarquia. E parece, inclusive, que era essa anarquia que estava acontecendo em Corinto, quando a manifestação dos muitos dons, Paulo precisou dizer: irmãos, tudo bem, tem muitos dons mesmo, mas vocês precisam se concentrar na edificação de todos. Não adianta todo mundo querer falar em língua e ninguém entender. Tem que ficar, a maioria fica em silêncio e um só fala. E se for falar, tem que ter um intérprete, porque não adianta nada também um falar e ninguém entender. Não é? Imagina chegar aqui um pastor russo e eu dar a palavra para o pastor russo e ele vai pregar em russo.
Nem amém em russo eu sei falar. Então, como é que você vai fazer um negócio desse? Tem que ter um intérprete, tem que ter alguém para interpretar. Então, veja, é isso que é liturgia. E as liturgias, elas não são ruins. Elas não devem ser vistas como impeditivos. Elas são redentoras, ou seja, elas nos protegem de nós mesmos. Quando há, portanto, uma ordem no culto, como nós fazemos, não é o objetivo engessar. Tem alguns irmãos de outras igrejas, quase sempre neopentecostais, né, que não utilizam uma liturgia planejada, né? Eles criticam aquelas igrejas que têm uma liturgia planejada exatamente por isso. Vocês engessam o Espírito Santo. Vocês deixam o Espírito Santo agir, né? Interpretam equivocadamente o texto sobre o Espírito Santo. Ora, quando o pastor elabora a liturgia, o Espírito Santo está agindo também. Ele age na elaboração da liturgia. Quando nós estamos aqui cumprindo a ordem litúrgica, o Espírito Santo está agindo. Quem somos nós, meus irmãos, para impedirmos a ação do Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Ele sopra onde quer. O Espírito age no nosso meio. Isso não significa dizer que nós não tenhamos de ter planejamento. Isso não significa dizer que nós não tenhamos de ter ordem. Então é o que está acontecendo aqui. Deus está estabelecendo um limite para ensinar aquele casal que este limite produziria, no final das contas, a solução para os seus pecados, a solução para os seus problemas. Calvino observa que Deus remove o homem do jardim para preservar a esperança futura da redenção. O Éden não poderia se tornar uma prisão eterna para pecadores caídos. A ideia é, o homem precisava ser expulso do jardim para cultivar a terra fora do jardim, e é exatamente isso que está aqui. Observe lá no versículo 23, diz assim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, o homem sai, ele lavra a terra, ou produz cultura, com o objetivo de depois voltar ao jardim. Mas agora ele volta ao jardim não pelas suas próprias forças. Ele volta ao jardim pela obra de Cristo Jesus. Esta é a questão. O homem é expulso não para não fazer nada. Ele é expulso, ele é colocado fora para criar cultura e experimentar esta obra graciosa de Deus. Eu vou citar um exemplo bíblico e os irmãos vão entender com mais clareza esta lógica de Deus. Por exemplo, pensem em José. José foi vendido como escravo. E por quê? Ele foi expulso de sua própria casa para que depois de mais ou menos 13 anos, ele livrar a sua família da morte. José, portanto, é um tipo de Cristo. Ele está apontando para Cristo. É o Adão, o primeiro Adão que saiu, que foi expulso e que depois salva a sua própria família. Israel passou pelo exílio. Israel passa pelo deserto. Paulo recebeu espinho na carne. Veja, em cada um desses casos, Deus utilizou o sofrimento e a restrição para cumprir o seu propósito divino. Israel poderia chegar à terra prometida em poucos dias, mas precisou ficar 40 anos. Por quê? Deus é um Deus mau? Não, porque Deus quer mostrar que as boas obras dos homens não são suficientes para salvá-lo. É preciso a intervenção divina sempre. Deus faz do modo que Ele quer, não do modo que nós cogitamos fazer. E mais uma vez, irmãos, o pragmatismo evangélico rejeita essa perspectiva. Porque no pragmatismo evangélico as pessoas são levadas a interpretar a bênção exclusivamente como conforto, como sucesso. Quantas pessoas que vão às igrejas em busca disto?
em busca de sucesso, em busca de conforto, em busca de prosperidade, em busca de cura. Tem pessoas que até, alguns chegam a dizer, ela só vem à igreja quando precisa pedir oração por alguma coisa. Infelizmente, isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa vem porque ela é tocada por uma necessidade, ela precisa de uma cura, de uma intervenção, então ela aparece para pedir oração por isso. Esse é um tipo de pragmatismo evangélico. Ou seja, a pessoa interpreta o evangelho apenas como um benefício para si mesmo. Mas a Bíblia apresenta uma outra versão muito diferente desta. Romanos 8, 28, não afirma que todas as coisas são boas, mas ele afirma que Deus faz com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso inclui, inclusive, experiências dolorosas, ruins, sofrimento, tensão, morte. Interessante que os querubins, eles aparecem aqui, e eles vão aparecer em vários outros momentos da história bíblica, né? Eles estarão, por exemplo, sobre a Arca da Aliança, que é talvez o lugar mais especial, né, da colocação dos querubins. Os querubins eram uma classe de anjos responsáveis pela guarda divina, é a guarda real. Eles estavam sempre, são aqueles que protegem o trono de Deus. Eles estarão sempre associados ao Santo dos Santos, aqueles lugares mais especiais. E eles geralmente marcam a separação eterna entre a santidade divina e a condição do pecado. Por isso, os querubins, eles por exemplo, reagem quando eles veem a Arca da Aliança, lá dentro eles veem a obra de Deus, mas, ao mesmo tempo, o pecado, porque o maná, por exemplo, eles veem a providência de Deus no maná, mas eles veem, ao mesmo tempo, a desobediência humana de questionar o maná. Eles veem as tábuas da lei quebradas. Então, eles olham, veem Deus providenciando a regra, a lei, mas o homem quebrando isto. Então, eles ficavam irados e eles exigiam o derramamento de sangue. Por isso que o sacerdote ia e derramava sangue sobre a tampa da arca. Paulo associa isto à própria figura de Cristo, né, o propiciatório. Cristo é a tampa da arca, que se interpõe entre os querubins que guardam a entrada e o próprio Deus que nos acolhe. Então, Cristo passa a ser aqui o caminho, de fato, este elo, a cruz, que nos liga diretamente a Deus. Aquilo que foi fechado, portanto, por causa do pecado, ele é reaberto em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse 22, nós encontramos a árvore da vida novamente, esta mesma árvore aqui. O jardim, que agora aqui estava perdido, bloqueado, lá no Apocalipse, ele é aberto na nova criação. Apocalipse mostra o fim do exílio, ou seja, a comunhão ela é completamente restaurada. Há um teólogo bíblico chamado Gregory Bill, que ele diz que toda a narrativa bíblica pode ser compreendida como um movimento que vai do Éden perdido ao Éden restaurado, ou seja, Gênesis a Apocalipse. O que foi interrompido pela queda é agora consumado na redenção. Meus irmãos, concluindo então, Gênesis 3, 20 a 24 mostra que o jardim é um lugar para o qual nós voltaremos. Mas não voltaremos pelas nossas próprias obras. Nós fomos expulsos de lá por causa do pecado. O caminho está fechado, mas a esperança está aberta, e a esperança é Cristo. Por isso nós devemos ensinar às pessoas que a graça de Deus, ela não elimina a seriedade do pecado. Nós precisamos aprender que a verdadeira esperança não está na autonomia humana, mas na fidelidade divina. Precisamos, irmãos, entender que a cultura que promete uma liberdade sem limites, nós precisamos compreender que os limites de Deus são expressões da sua bondade para conosco. A igreja, portanto, irmãos, deve rejeitar tanto o moralismo de um lado, quanto o antinomianismo do outro lado, que é tentar viver sem as regras de Deus. Nós devemos proclamar sempre o juízo e a misericórdia. Deus agindo para nos proteger dos nossos próprios pecados, aplicando sobre nós a sua disciplina e, ao mesmo tempo, apresentando palavra de esperança
palavra de restauração, palavra de redenção na pessoa de Cristo Jesus. O capítulo, então, termina com estes querubins guardando o caminho da árvore da vida. E a Bíblia termina de um modo diferente. A Bíblia termina, como eu mencionei, em Apocalipse 22, com os redimidos voltando ao acesso à árvore da vida. Aqui, em Gênesis, nós fomos expulsos, mas a promessa foi dada. Em ti, por causa de ti, por amor a ti, a vida será concedida. A vida será concedida, restaurada em Cristo Jesus. Que Ele, então, irmãos, nos abençoe, nos faça ver, de um lado, a seriedade do pecado, a luta que precisamos ter contra o pecado, e, de outro lado, que nós também possamos nos alegrar com a esperança da misericórdia que nos é prometida na pessoa de Cristo Jesus. O Senhor nos ama, e por nos amar, Ele quer que nós, de fato, vivamos de acordo com a sua graça, com a sua vontade. Por isso, vamos cantar juntos, com alegria, o hino 88, Amor Perene. Os irmãos, por gentileza, se puderem se colocar de pé, cantemos Amor Perene.
Deus, em nosso favor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sem limites para que pudéssemos aprender de Ti e para que pudéssemos também experimentar da redenção que o Senhor mesmo providenciou em Cristo. Livra-nos, ó Deus, de pensarmos como a cultura contemporânea, de invalidarmos o Teu juízo, entendendo muitas vezes que a graça nos é concedida de maneira a licenciar os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que saibamos que os pecados têm consequências graves, e ao mesmo tempo também para que saibamos que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Senhor, que é Cristo Jesus, que nos apresenta, que nos defende, ó Deus. Então, nos ajude a vermos a Tua justiça e a Tua misericórdia como dois grandes atributos pertencentes ao Senhor e que, de fato, devem fazer parte também de nossa vida cristã. Não nos deixes, ó Deus, entregues aos nossos próprios conselhos, às nossas próprias cobiças. Não permita que tentemos, ó Deus, criar para nós mesmos vestes de justiça, mas que saibamos, ó Deus, repousar no Senhor e confiar somente no Senhor, para que o Senhor mesmo, em Cristo Jesus, providencie vestimentas para nós, de modo que estejamos cobertos pela graça do Senhor todos os dias de nossa vida, até podermos, ó Deus, voltar para o Éden, voltar para o jardim, reconduzidos por Cristo Jesus, o Senhor, e dessa forma vivermos eternamente contigo. Dá-nos esta graça, Pai Santo. Pedimos-te estas bênçãos, Senhor. Quero também, Pai, apresentar diante de Ti a vida do nosso irmão pastor Antônio Sperber, que não está bem de saúde, foi levado ao hospital. Que o Senhor tenha misericórdia também do Teu servo, Dona Ruth, o Alberto, seu filho. Que o Senhor continue cuidando, ó Pai, deste irmão tão bem-quisto, Pai, especialmente aqui na nossa região. Que o Senhor tenha misericórdia dele, de sua família, que o Senhor possa restabelecê-lo à saúde e, desta maneira, ó Deus, permitir que ele continue também sendo usado pelo Senhor, por meio, ó Deus, da sua boa memória, da sua lembrança, dos feitos, ó Deus, que o Senhor permitiu que o Teu servo pudesse executar nesta terra, Pai Santo. Cuide dele e de sua família. Pedimos que o Senhor esteja conosco também, com todos aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, especialmente os nossos irmãos mais idosos, que o Senhor tenha misericórdia, aqueles irmãos que estão também em viagem, que estão em trabalho, que o Senhor cuide de cada um. E quanto a nós, que o Senhor nos ajude também a termos um domingo abençoado, e que possamos voltar logo mais à noite também para, ó Deus, cultuarmos a Ti novamente e assim sermos novamente instruídos pela palavra do Senhor. Esta é a oração que Te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo estejam presentes com todos nós, com todos os crentes em todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar? O reverendo Antônio Sperber, ele teve uma crise de glicemia, subiu bastante, e aí o irmão pastor Alberto pediu que nós orássemos, né, por ele. Ele precisou ser levado ao hospital, deve ficar em observação, né, por um tempo, mas graças a Deus não é nada tão grave, né? Pode ser controlado com medicação e acompanhamento. Mas vamos orar, né, por ele e pela família também. Meus irmãos, nós estamos recebendo aqui hoje um trio, né, de irmãs. A irmã Ruth Leia, né? A gente chama de Ruth. E as duas outras irmãs que vão se apresentar também, né, falar seus nomes. Elas são a irmã Ruth, as demais também da mesma igreja?